É bom que a gente entenda que não importa se é um governo de direita, de esquerda, a gente hoje tem um governo incompetente. É um governo que olha para a China como um serviçal e ainda assim não aproveita a oportunidade que está sendo colocada. O que eu estou ouvindo aqui com essa conversa, em todos os programas que a gente aborda essa questão, é que nós estamos perdendo uma janela de oportunidade. Enquanto está acontecendo essa guerra tarifária, a gente está trabalhando de uma forma inteligente de que maneira o Brasil pode se inserir ainda mais na economia global. Negociando sim, revisando, sentando para negociar com os Estados Unidos, aproveitando essa negociação para barganhar com a China. É assim que um país como o Brasil, que se pretende neutro nesse jogo geopolítico, pode crescer, pode se desenvolver. Mas não, a gente acaba virando, e aí, quando eu falo aqui fazendão, Ari, eu estou falando o seguinte, é porque parece um fazendão abandonado. A gente está aqui abandonado. Todo mundo vem aqui, invade, rouba o gado, né, faz o que quer nesse país e ninguém reage. Aliás, a gente vai aqui fazer um programa só sobre China. Eu quero... A Carol, coitada, está ali em silêncio. Carol está entrando... Carol hoje foi privilegiada porque foi um raio caiu aí. É isso, Carol? Foi isso, gente. Passei a semana, já primeiro tive minha mãe internada. E quando eu cheguei, que é aquela coisa que passa, ai que bom, né? Acabou o caos, cai um raio na minha casa. Então tô aqui compartilhando a internet do celular, se ficar ruim a conexão aqui, o Júlio me avisa. Não, mas é perfeito, tô ouvindo aqui todas as colocações, obviamente, todos os nossos convidados entendem muito mais de agro do que eu, mas a minha pergunta até para todos os convidados é exatamente isso, né? Qual que é o ponto, a fala do Trump, não retalie e você será recompensado. Foi exatamente o que ele falou. Então a gente está nesse momento de uma janela de oportunidade, a gente está vendo essa guerra comercial com a China como jamais foi vista, né? Uma expectativa de cair aí 80% do comércio entre esses dois países. A gente está falando de 466 bilhões de dólares que vão deixar de ser negociados aí entre essas duas superpotências. Uma oportunidade única. O Brasil não sofreu ainda, o Trump colocou ali uma tarifa base, né? E deixou o Brasil, por enquanto, nessa tarifa base, eu não sei se é porque ele vê a gente como irrelevante ou porque está mais preocupado com outros países e ainda não enxergou a gente. Então era um momento que a gente teria, né, histórico para aumentar nossas exportações, para conseguir um espaço muito maior no comércio global, e o que a gente está vendo é um governo de esquerda querendo brincar ali de ser grande no cenário geopolítico, já ameaçando retaliar, e deputados do PT falando besteira. Então entender exatamente o impacto disso e tamanho da oportunidade que a gente está perdendo. Deixa eu transferir para o Hugo e com uma seguinte colocação. Eu mandei para ele de manhã e eu fico muito... quando eu leio, abri hoje, né, todos os sites de notícia, todo mundo sentando o cacete no Trump. E aí, de repente, como eu frequento todos os fóruns de internet, de finanças também, de cripto, eu sou um cara que eu gosto de olhar tudo. E aí eu me deparei com uma postagem, Hugo, que eu te mandei, que na verdade são pequenos tópicos assim, que eu falei, pô, essa é a melhor análise que eu vi até agora, não é textão, não é nada, né? Eu não tive tempo de ler a sua, Carlos, você me mandou de manhã, ainda não tive tempo de ler, mas faz o seguinte, ó, cria tarifa, ponto, derruba mercado, ponto, força o Fed a baixar juros, ponto, reduz despesa com dívida, ponto, negocia tarifa, negocia tarifa, ponto, Estados Unidos, mais receita, menos despesa, mercados explodem. Esse é o, vamos dizer assim, é o resumo da ópera. A gente sempre quando faz essa análise aqui, a gente tem que analisar do ponto de vista do interesse brasileiro, mas a gente tem que entender a política que o Trump tá fazendo do ponto de vista do interesse dos Estados Unidos. Concorde-se ou não com ela. Hugo. Tem o aspecto político, sem dúvida, né, do discurso mais pró-América, MAGA, que o Trump fez, mas do lado do político tem o econômico-financeiro. E o que a gente vem falando há algum tempo, e esse resumo, essa síntese, né, que você me mandou hoje, de mais receita e menos despesa, é o que os Estados Unidos precisa fazer em termos econômicos, trazer de volta a sustentabilidade de longo prazo,
que foi se perdendo nesses últimos 20 anos em prol de uma China. E é uma China que a gente fala que ela é globalizada, mas em benefícios próprios. Ela não abre o mercado consumidor dela para o Ocidente, com as suas empresas, com as suas marcas e com o seu capital atuar diretamente. Ela é simplesmente uma grande indústria global. A gente estava aqui falando sobre o Brasil ser o grande fazendão, a China é a grande indústria global, mas que não permite, obviamente, que empresas americanas entrem no varejo, empresas americanas entrem no real estate diretamente, né, os imóveis ali, não entrem na tecnologia. Então, a China, na verdade, ela não é globalizada. E tem um ponto importante, né, reforçado pelo ex-deputado, né, o Jerônimo, o Ari também colocou, e o Carlos, sobre patentes, né, sobre transferências de tecnologia. E a China, ela não é uma economia aberta, mas ela também não é uma economia leal. Eles diversas vezes, vamos lembrar aqui o caso da Huawei, né, Huawei, pegando patentes canadenses, americanas, de tecnologias, levando para lá. Então eles usam desse escudo de grande indústria para pegar tecnologia de terceiros e incorporar. Isso é uma prática desleal. A China não é leal em termos de comércio. Quando a gente vê aqui no agro, que é a pauta que nós estamos falando, diversas vezes embargaram carne na época do Covid, falando que tinha Covid no plástico. É um grande absurdo. E passava em cima disso. Minério de ferro, eles diversas vezes soltam dados duvidosos de volume nos portos para manipular preço. Carne suína, que eles tiveram uma grande crise suína pela peste lá, também. Então, assim, o que o Trump está fazendo do ponto de vista político é Estados Unidos, great again, né, MAGA, mas é trazer a sustentabilidade econômica de volta e tirar um pouco dessa sustentabilidade da China em detrimento da China e trazendo para os Estados Unidos e o Ocidente. Então, olhando friamente, ele precisa fazer, senão os Estados Unidos vai quebrar. E os Estados Unidos quebrando é muito ruim para o mundo, porque a gente está falando de um mercado consumidor forte e um mercado de capital forte. Se você tem isso fragilizado, não tem China que segure, tá, pessoal? A China, ela não tem um mercado consumidor, todo mundo olha lá, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, mas a renda per capita é muito baixa. O poder de compra do chinês vem evoluindo, vem crescendo, mas é muito aquém. Então, a China e seu mercado interno não consegue segurar a economia global. Os Estados Unidos segura com capital, investimento e com consumo interno. Então, assim, é muito melhor uma economia americana saudável de longo prazo do que uma chinesa com tudo isso que a gente falou aqui. E você citou um ponto que é fundamental, né? Porque não tem fair play com a China. É bom que se diga. Né? A China desvalorizou a sua moeda artificialmente lá desde, sei lá, 2007, 2008. Já vem fazendo isso com uma estratégia que é dumping puro, né? no mercado global. Deixa eu transferir para o Carlos Dias aqui. E aí, quem quiser, inclusive, levanta a mão aí, porque a gente hoje está numa assembleia aqui. Bom, eu só queria introduzir algumas coisas mais assim picantes no debate. Perfeito. Porque a gente está falando de guerra comercial e eu acho esse termo totalmente inadequado. Nós estamos vivendo, na verdade, uma guerra monetária. Os Estados Unidos estão fazendo exatamente isso. Você citou aqui, o Ari também falando sobre a desvalorização artificial da moeda chinesa, o que proporcionou um grande potencial exportador. Os Estados Unidos converteram toda a sua condição produtiva, ao invés de continuar, né, em termos de bens e serviços, transferiu essa linha de plataforma para a China, e os Estados Unidos, de uma maneira muito interessante, começou a exportar o bem mais precioso que o mercado consome. O que é? A moeda americana, o dólar. Então, essa é a questão. Então, a briga é uma briga monetária. O Trump enxergou isso muito bem. Eu acho que é um estrategista de primeira e uma equipe excepcional, tá certo? Porque ele já está fazendo as contenções de custos internos, que é exatamente o que nós estamos assistindo, com uma depuração da estrutura do governo americano e financiamentos internacionais extremamente indevidos. Não falo só da balança comercial americana, que no ano passado atingiu o déficit
nesses últimos 7 anos, é recorrente, mas enfim, é muito mais do que isso, em torno de 1,2 trilhão de dólares. Então, a China, pelo contrário, se você comparar 7 anos, ela só teve superávit e crescente superávit. Os Estados Unidos, ao contrário, crescente déficit. Então, o que está se estancando aqui é o dólar parar de financiar essas estruturas deficitárias do mundo. Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente deve discutir. E falar do Brasil é falar do subdesenvolvimento, porque não é só numa questão de ordem econômica que nós temos grande potencialidade, mas a mediocridade política institucional do Brasil é imensa. Né? Imensa. Você tem, por exemplo, o Ministério do Planejamento, embora eu não seja nenhum centralista, pelo contrário, sou favorável ao livre mercado, você não tem uma noção do que seria o país, ou o que será o Brasil, qual é o projeto de país, né? Governado por um anão, né? E por um corrupto, né? De clareza internacional. Então, a gente precisa conversar um pouco mais os setores, que quando a gente, por exemplo, fez a reforma tributária, o nosso setor produtivo foi todo alinhado com a base do governo, onde o governo não tirou R$1 de peso de tributo sobre as costas do produtor. Então, quer dizer, as nossas entidades, por exemplo, confederações, etc., que representam os setores produtivos, elas viraram a CUT da direita. Né? Elas viraram simplesmente um sistema cartelizado de interesses escusos. Então a gente precisa discutir o que é o Brasil. E essa oportunidade o Trump está dando agora. Não é um alinhamento automático ao sistema americano, mas nós não podemos ser competitivos pela própria proximidade e pela própria capacidade que nós temos de bases primárias, né, de oferta de insumos para produções imensas em certos lugares. Não é hora da gente rever o Código Florestal e ampliar os horizontes de produção, baixar custo, baixar a inflação e atuar no campo internacional dessa forma? É isso que eu deixo aqui, Cláudio. Olha, deixa eu pelo menos, deixa eu primeiramente aqui te parabenizar, inclusive você já tem fãs aqui no chat. O pessoal já parabenizando a mim, então muito obrigado por ter trazido o Carlos Dias aqui para acrescentar, para subir ainda mais a régua do nosso debate.